Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: Fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: Acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: Tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou os meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramastes óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: Teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: Tua fé te salvou. Vá em paz. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia a todos. 19 de setembro, nessa nossa quinta-feira. Papa Bento XVI, numa reflexão dele no Ângelus, ele ressaltava: todos queremos ter vida, mas existem diferentes pontos de vista sobre como alcançá-la. Por exemplo, há quem reduz a existência a uma corrida frenética para gozar e possuir tantas coisas: comer e beber, divertir-se, acumular dinheiro e posses. E ele ressalta: com efeito, permanecem sem respostas muitos aspectos da existência, como, por exemplo, o amor, as experiências inevitáveis da dor, do limite e da morte. E além disso, não se realiza o sonho que todos temos em comum: a esperança de viver para sempre, de ser amados sem fim. O homem, muitas vezes, no transcorrer da sua vida, na busca por esses prazeres ou esses caminhos dos prazeres da vida, ele acaba se perdendo de si mesmo, se perde de Deus. O homem que, em determinado momento da vida, ressalta-se a necessidade de recompor-se, de reencontrar-se, é o homem que tenta voltar para Deus. É o homem que reavive a esperança de viver para sempre, de ser amado sem fim. É o retorno para o coração de Deus. O homem que reconhece na sua existência tantas e tantas vezes os erros cometidos. É esse homem que retorna ao coração de Deus. Esse homem senta-se diante de Deus. Esse homem chora os seus pecados, reconhece as suas faltas e as suas dificuldades. É aquele que quer se recompor em Deus, quer se recompor na graça de Deus. Por outro lado, muitas vezes nós olhamos uma humanidade que felina fere o seu irmão e não admite ao seu irmão o ato de recompor-se, de reencontrar-se novamente com a vida. Mesmo Papa Francisco diz: devemos antepor a misericórdia ao julgamento. Em todo caso, o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Ou então, como falava Santo Antônio, misericordioso é aquele que tem compaixão da miséria alheia. Nós vemos hoje no Evangelho esses 2 momentos, de uma mulher que perdeu-se na vida e vai se reencontrar em Deus.
chora os seus pecados, e de um homem que faz o julgamento dessa mulher que quer o seu retorno a Deus, sem olhar os seus próprios pecados. Ele julga, não olha com o olhar da misericórdia e da compaixão. Só a misericórdia divina ilumina o mistério do homem. Assim, olharmos o nosso irmão com a compaixão, da mesma forma com que Deus olha por cada um de nós e para cada um de nós. Reconhecermos os nossos pecados, nos colocarmos diante de Deus, fazermos a experiência da misericórdia e da bondade de Deus no nosso dia a dia. Alcançarmos a plenitude da vida, retomando o caminho de Deus, o caminho que nos leva ao coração misericordioso e bondoso de um Deus que nos perfuma com a sua graça e a sua bondade, nos ilumina com o seu amor, nos purifica com a sua graça misericordiosa, nos dando a oportunidade de adquirirmos novamente a possibilidade da vida e da vida em abundância. Olharmos sempre com o olhar da compaixão. Essa mesma compaixão que nós pedimos a Deus diante dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.